Olá, meus queridos, que a paz de Deus esteja no seu coração. Olha, hoje eu tenho uma palavra para nós e eu já te peço para que você ouve até o final. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar ao seu coração. Serei breve, serei sucinto. Quando nós observamos a humanidade em geral, nós observamos um povo aonde vive uma vida de estresse, vive uma vida com uma ansiedade alta pelo dia do amanhã. Nós observamos que as pessoas têm se desgastado de uma maneira avassaladora pelo amanhã. E eu quero dizer para você, nada está solto nesse universo. As rédeas desse universo estão na mão de Deus. Deus, ele controla esse universo. Deus, ele é soberano. Ele é um Deus supremo. Ele tem todo o poder. E como base, eu quero trazer um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 40, muito conhecido de todos nós, e em poucas palavras serei sucinto. Nós vamos aqui observar alguns pontos oportunos para que nós tenhamos um entendimento melhor. Diz Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós observamos, nós ouvimos muitas pessoas dizendo: estou esperando em Deus. Eu estou esperando no Senhor. Mas eu quero dizer para você, como você está esperando em Deus? Qual é a maneira que você está esperando em Deus? Davi, ele teve paciência, mas ele não ficou na inércia. Esperar em Deus não é ficar parado, não é ficar paralisado, não é. Quando Davi ele diz, esperei com paciência, quando diz com paciência, ele perseverou. Ou seja, eu perseverei no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim. Aqui a palavra se inclinar não é reverenciar Davi, não é. Aqui se inclinar é observar a atitude do servo. Ou seja, o Senhor observou a atitude do servo Davi, do seu ungido. Então Deus, ele observa, se inclinou, ele olhou, ele focou o seu olhar em Davi. E quando ele foca o seu olhar em Davi, ele observa e ele ouve Davi clamando. Então esperar em Deus não é ficar parado. Não é ficar parado. Nós temos que entender, meus queridos, que para nós alcançar as bênçãos do Senhor, nós temos que exercer a nossa fé. E para nós exercer a nossa fé, não é parado. Quando nós observamos no livro de Hebreus, capítulo 11, um capítulo muito conhecido chamado Galeria dos Heróis da Fé, eu sempre observo por que os nomes desses heróis da fé estão ali. Por que está ali nome de homens e mulheres? Por que está ali? Porque eles exerceram um movimento à prol da promessa. E se você ler as histórias dos heróis da fé,
É algo estrondoso de tanto sofrimento que eles passaram. Eles passaram sofrimento tremendo. Mas por que que eles alcançaram? Porque não desistiram. Eles tiveram atitude, consistência de entender que em meio à prova, em meio à adversidade, requer de nós uma decisão, uma determinação de saber lidar. E saber lidar não é ficar parado. É ter estratégia de um vencedor. Aí muitas pessoas dizem: eu estou esperando em Deus. Como você está? Eu estou esperando em Deus. E se eu disser para você, e se Deus estiver esperando de você uma atitude? E se Deus estiver esperando de mim uma atitude? É isso que nós temos que entender. Quando nós observamos no livro de Êxodo, capítulo 14, nós observamos que o povo ele está saindo do Egito e Deus leva aquele povo em um lugar. O nome do lugar é Piairote e tem alguns significados, mas um deles é beco sem saída. Como entender isso? Deus tira o povo de uma geografia e coloca em um lugar chamado beco sem saída? Como entender essa ação de Deus? Deus ele diz para Moisés: Moisés, fique aqui em Piairote, porque Faraó e o seu exército vão procurar vocês. E não encontrando, ele vai pensar que vocês se perderam no deserto. Eu endurecerei o coração de Faraó, Moisés, diz o Senhor. É interessante que Deus, às vezes, ele coloca nós em lugares, em geografia, para que nós possamos ter uma maturidade e um entendimento que ali é uma ação de Deus. E o interessante é que quando Deus manda o povo sair para ir para a travessia do mar, o povo ele vê o exército de Faraó, o seu grande exército. E olha o que é que o povo fala. Aquele povo, ele viu as 10 pragas. Aquele povo, ele viu a ação de Deus com braços fortes. Aquele povo, ele viu Deus agindo a prol deles. Aquele povo, ele viram Deus cuidando deles. Mas o que estava no coração dele, ele diz: Moisés, não tinha túmulo no Egito, agora Faraó vai nos matar. Olha o que estava no coração dele. Deus ele diz para Moisés: Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó para que o meu nome seja glorificado. Meus queridos, o que você está passando, eu não sei. Deus ele sabe, você sabe. Mas essa prova, essa adversidade, esse período, isso está sendo um treinamento para você. E o nome de Deus vai ser glorificado através disso. Sabe, nós temos que ter sensibilidade. Eu tenho uma frase comigo. Nós temos que não esquecer. Nós temos que observar as pequenas coisas, as pequenas atitudes que Deus agiu em nossas vidas. As pessoas têm perdido a mentalidade de lembrar aquilo que Deus fez. E como leitor bíblico, às vezes nós ficamos preocupados. Nós observamos as pessoas desistindo da promessa, as pessoas desistindo das bênçãos do Senhor, por causa de uma luta, por causa de uma tempestade. E quando nós fazemos uma interpretação
dessa pessoa uma observação. Parece que essas pessoas têm Deus como um Deus fraco. Não cumpriu, eu vou desistir. Não aconteceu, eu vou recuar. Eu quero dizer para você, lembre daquilo que Deus fez com você e entenda, Deus vai continuar fazendo o melhor, mas Ele requer de nós atitudes, Ele quer de nós uma determinação. Então Deus, Ele quer de nós atitudes. Davi, ele clamou, e se você vê o texto, ele diz que Deus o tirou de um lago de lodo. O que eu quero que você venha compreender, se Deus estiver olhando para você, o que Ele vê? Já estou encerrando. Se o olhar de Deus estiver sobre você, o que é que Deus vê? Se o olhar de Deus estiver sobre mim, o que Ele vê? Se o ouvido de Deus estiver inclinado para mim, o que Deus ouve? O que Deus ouve? Quais são as palavras que Deus vai ouvir? Qual está sendo os meus passos? Rumo à vitória ou rumo à desistência? Rumo à conquista ou rumo à desistência? Queridos, qual está sendo as nossas atitudes como igreja? Eu sempre falo isso para as pessoas que me ouvem. Nós somos diferentes do mundo. Muitas pessoas dizem, parece que quando eu aceitei ao Senhor, parece que quando eu entrei na igreja servindo a Deus, parece que as coisas pioraram. Eu quero trazer uma interpretação incrível para você. Sabe por que quando nós aceitamos Jesus, as coisas parecem que complicam? Sabe por quê? Porque antes nós era trevas. Nós éramos trevas. E as trevas é escura, as pessoas não vê. Mas quando você vai para Deus, aceita o Senhor, você se torna sal e luz. Sal é branco. Todo mundo vê. Luz, todo mundo vê a luz. Todo mundo vê a luz. É por isso, queridos, é por isso, minhas queridas, que nós passamos adversidades. É por isso que nós passamos adversidade. Quando nós era trevas, nós era dominado pelo mundo de trevas. Mas agora, nós somos inimigo deste mundo de trevas. Quando eu falo inimigo deste mundo, queridos, é inimigo do mundo espiritual. Não é inimigo de pessoas. Ouça bem, nós não somos inimigo de pessoas. Nós somos inimigos do sistema diabólico. Aonde em Efésios capítulo 6 e 10, a minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Querida, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. Então eu quero dizer para você, tenha atitude de fé. Tenha atitude de fé. Você até pode parar, mas não é para desistir. Você até pode chorar, mas não é para desistir. Você pode estar sangrando, ferido, mas não desista. O nome de Deus vai ser glorificado pela essa luta que você está passando. Eu estou sentindo a presença de Deus falando essas palavras. Essa mensagem ela tem um alvo. Eu quero dizer para você, eu tenho uma frase comigo. Às vezes, alguns vai chegar na promessa correndo.
voando. Outros vai chegar correndo. Outros vai chegar caminhando. Outros vai chegar se arrastando. E outros vai ser levado. Mas não é para desistir. Não é para desistir. Queridos, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você observar quem você era no passado e quem você é hoje. Quem você era no passado e quem você é hoje. Tem tantas vitórias que Deus entregou para você. Não é o momento de recuar. Não é o momento de parar. Não é. Que Deus abençoe você. Meus queridos, envie essa mensagem para as pessoas que você conhece. Fazendo isso, você está sendo um evangelista. Você está fazendo ID. E essa pessoa, ao receber essa mensagem, ela vai ser tocada por Deus. E ela vai entender. Ela vai compreender que Deus está com ela. Deus está com ele. Que a paz de Deus esteja no seu coração. Um abraço.